Olá, qual é o juízo que você faz de você mesmo como consumidor? Você se julga capaz de administrar bem as suas finanças ou tem a sensação que desperdiça os seus rendimentos? Nessa edição do Cidadania, a nossa conversa é justamente sobre planejamento financeiro pessoal, a educação financeira. E quem conversa conosco sobre o assunto é a Adriana Rodrigues, que é psicóloga, e Henrique Sintra, que é contador. E juntos ministram um curso de educação financeira. Gente, obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindos ao Cidadania. Eu começo a nossa entrevista perguntando se, em última instância, educação financeira é você saber controlar desejos, se é a educação do desejo. Quem responde primeiro? Quer responder primeiro, psicóloga? Posso começar a responder. Bem, primeiro eu quero agradecer o convite, é uma alegria estar aqui com vocês, né? Que bom. E espero que seja um momento bem gostoso, né? É. E pedagógico, e né? pedagógico também, com Vamos certeza. lá, Então, olha, eu concordo com você que em última instância pode ser sim uma questão de educar o desejo, porque assim, o desejo ele é infinito. Nós, como seres humanos, temos sempre desejos e eles nunca vão se esgotar. O que a gente precisa saber agora é quais os nossos desejos são possíveis de serem realizados e quais realmente são bons para nós. Porque nem tudo aquilo que a gente deseja, de fato, é um bem para nós, né? E esses desejos, eles são influenciados pelo meio, principalmente agora pelo apelo, né, comercial, pela publicidade. Henrique, então agora eu passo a pergunta para você fazer esse discernimento dessa urgência emocional, como explicou a nossa psicóloga, é a razão, é o contador, é a ponta, é a matemática que livra a gente da compra impulsiva, vamos dizer? Tem a questão psicológica por trás, claro. Mas a gente precisa saber diferenciar entre o que eu quero e o que eu preciso. Né? Então, quando você toma essa decisão que você quer, você precisa saber, dentro do seu orçamento, se você tem capacidade para adquirir aquele bem que você quer. Né? E se você não tem, você precisa se preparar para esse momento. Né? Agora, se é um bem que você precisa, realmente precisa, e tem que ser agora, você precisa tomar algumas decisões de orçamento. O que eu vou ter que diminuir do meu orçamento para poder adquirir essa coisa que eu preciso nesse momento? Então, aquele desejo, necessidade, vai ocupar um espaço de outras necessidades ou desejos. Você vai ter que abrir mão de algumas. O problema da administração financeira, então, é não querer abrir mão. É isso que vai dando problema? Quando vocês ministram o curso, da experiência de vocês, qual é o maior problema que o consumidor enfrenta? A questão de você saber aonde você está gastando seu dinheiro é muito importante. A maioria das pessoas não sabem em que gastam o dinheiro. E tem medo de saber? E tem medo também. Tem medo de saber? Tem medo, não tem? Tem muito medo. Medo, primeiro porque se elas começarem a olhar para onde elas estão gastando, muitas vezes elas vão dizer, opa, eu preciso agora tomar uma decisão diferente do que eu venho fazendo. Vou ter que abrir mão de desejo. Exato. E aí eu não quero, entende? Então esse pode ser uma primeira barreira para a história. E como é que vence um medo desse? Porque... com um objetivo, Tânia. Se você tiver um objetivo, aí você consegue fazer um trade-off. Isso aqui eu posso abrir mão, porque eu tenho um objetivo maior, eu tenho uma coisa que eu preciso, então eu vou abrir mão daquilo que eu não preciso tanto para poder adquirir aquilo que eu realmente preciso. Como é que a gente lida com a pressão do consumo? Porque a pressão é grande, né? A gente vê, quem tem criança, por exemplo, pode observar, quando a criança assiste televisão e vem ali um comercial de um brinquedo, o tipo de reação que uma comida que nem sempre é saudável, um brinquedo que às vezes está até fora da faixa de idade dela, mas aquela comunicação, ela é apaixonante, contundente, né? A gente aprende num curso desse como se defender desse apelo? Tem algumas dicas, alguma coisa que você possa ensinar para uma pessoa numa hora dessa? Tem sim. Tem uma coisa que você está falando que é muito importante, que você está trazendo exemplos também da questão da criança, né? E a criança, a gente ensina desde pequenininho, ali com 2 aninhos de idade, a gente já pode começar a ensinar a educação financeira para ela. É claro que a gente não vai ensinar de cara como dar um troco, né? Fazer a questão monetária. Mas a gente já ensina para ela que ela pode esperar.
né? E esse adiamento da gratificação, do desejo, é um ensinamento muito importante para a vida toda, que tem a ver com as nossas escolhas intertemporais, que a gente quer dizer, eu vou adiar a minha gratificação, eu vou usar o que eu quero depois, né? Eu vou comprar um carro agora financiado ou vou comprar daqui a um ano esse mesmo carro, só que pagando à vista? E mais barato. E mais barato, né? Sem pagar os juros que eu iria pagar no financiamento, por exemplo. Agora, você tocou num ponto interessante. Vamos pensar assim, o que é uma boa compra, né? Existem momentos em que, por exemplo, a compra a prazo, ela cabe, porque assim, prestação, endividamento não é coisa aconselhável para quem quer ter saúde financeira, né? É a impressão que eu tenho. É isso? Uma dica que eu dou para esse momento de decisão entre se comprar à vista ou a prazo é o seguinte: se você tem o dinheiro disponível na sua conta e você consegue um desconto à vista, vale a pena comprar à vista. Tá. Né? Mas se você não consegue comprar à vista, você pode comprar a prazo. Então, comprar a prazo também não é um procedimento condenável. Não é. Que critérios eu tenho que ter? Desculpa, Tânia. Não é desde que você tenha uma boa... Porque senão você enche o seu orçamento de pequenas prestações e quando você soma tudo, o orçamento não dá. Tem uma coisa na psicologia que é muito interessante, e foi analisado, inclusive com a ajuda, digamos assim, como fundo da neurociência, que são as contas mentais. Nós temos o hábito de fazer contas mentais, não colocamos no papel. E o que acontece? A gente simplesmente coloca o valor, e vamos imaginar o valor X do salário, e aí eu falo, essa prestação é de R$10, cabe. Essa prestação é de 300, cabe. E o vendedor apela para isso, claro, né? mas é o papel dele, ele quer te vender aquele produto. Então, o que ele vai falar? Ele vai te pressionar dizendo, é o último. Quando você sair, outra pessoa vai entrar e vai comprar. E outra coisa, outro mecanismo que nós temos também cerebral é, nós não gostamos de perder. Então, se a gente começar a perceber que aquele produto que está ali é procurado pelos outros, se a gente corre o risco de ficar sem ele, a gente engancha nesse negócio e compra. E deixa o impulso agir, falar mais alto. Aí é uma compra por impulso, uma compra que não foi analisada, que você não parou para pensar a respeito dela. Daí eu queria fazer um pequeno parênteses. Faz. E que é o seguinte, nós temos... A neuroeconomia vem estudando isso há algum tempo e é uma coisa muito interessante, porque assim, é como se nós tivéssemos dois sistemas cerebrais, tá? Eles agruparam de duas formas para ficar, no meu entendimento, uma forma mais pedagógica. Um é um sistema rápido e o outro é um sistema muito veloz, né? O sistema mais primitivo é o veloz e a gente fica no automático. Nosso cérebro racional tivesse que, numa tomada de decisão, pensar a respeito de tudo, porque o tempo inteiro nós estamos tomando decisões. Piso no acelerador, piso no freio, piso na embreagem. Imagina se você trouxesse para a consciência... Tivesse consciência disso. Não daríamos conta de pensar tantas as coisas. Então, a gente precisou automatizar na nossa evolução muita coisa. O problema acontece quando a gente deixa tudo no automático. Então, como esse nosso cérebro racional é um pouquinho mais lento e nem sempre é convidado, nós precisamos sair do impulso quando? Eu entrei numa loja, vi aquele sapato, né? Agora há pouco nós estávamos falando... Sapato para mulher é um negócio, né? É um apelo grande. Homem não entende. Não, mas sofre os efeitos de um sapato. O homem é vítima de um sapato feminino, com certeza. Exatamente. Então, a gente entrou numa loja, viu aquele sapato, ficamos... ali estarrecidas, loucas para... O poder que aquilo vai dar. Exato. Temos até o dinheiro para comprar, às vezes não temos, mas a gente pensa na prestação. Ok, ele custa X, mas se eu dividir em 8 vezes, ok. Perto de tudo que eu ganho aquele precinho. É tranquilo para mim. Ainda mais que é um sapato, não é qualquer Entrei coisa. nas contas mentais, né? Automatizei todo o processo. Eu não estou convidando a razão para fazer parte dessa decisão econômica. O melhor seria o quê? Eu saio da loja, dou uma volta no shopping ou na quadra, de preferência até vou dormir, entende? Para dar tempo para eu olhar no meu guarda-roupa e ver se realmente aquele sapato é um desejo que vai realmente me trazer o benefício que eu imagino que ele vai me trazer. Você esfria esse desejo da compra, né? Se você tiver o impulso de sair da loja para refletir sobre essa decisão de compra, você muito provavelmente não vai voltar a comprar. Ou o problema é que a gente não se deixa sair. Né? Ou se comprar, vai comprar com consciência. E aquele bem geralmente vai agregar um valor ao teu guarda-roupa, por exemplo. Entendi. Agora, quando a gente fala, assim, conversando com você, Henrique, que é um contador que tem aquela coisa do pragmatismo, né? E com você, Adriana, que fala do aspecto mais emocional.
Mas mesmo na matemática, é sempre a administração do desejo e da ansiedade, da urgência de ter ou de não ter. No fundo, é isso. E isso é um reflexo da criança que você foi? Muito aprendido. Esse mecanismo você traz da infância? Traz sim. Então, Olha, como mas é que a não gente é só, educa? não é só. Nós temos a questão da infância, mas a gente tem que pensar que essa pessoa está em contato com o ambiente o tempo inteiro durante o seu desenvolvimento. Tem outros estímulos. Tem aí, outros né? estímulos. Não vamos apenas levar toda a A culpa não é da mãe. responsabilidade para a Não, mãe e não. para o pai. Ali tem um grande momento de aprendizagem, porque a gente aprende muito por modelo e a criança está exposta a todo momento a esses modelos, mas elas também têm influência dos professores, dos coleguinhas, das famílias amigas da família, da mídia, de uma forma bem acentuada, né? Então, tudo isso vai influenciando esse universo, entende? Então, sim, vem. A questão do dinheiro para uma criança, por exemplo, se ela cresceu num ambiente onde o pai sempre reclamava de dinheiro, né? Sempre não pega nesse dinheiro porque é muito sujo, né? Então a criança cria uma imagem do dinheiro que não é correto. Correto é que não é o dinheiro que é ruim, né? É o uso que você faz do dinheiro que pode. Então no nosso ambiente como pais a gente pode auxiliar as crianças nos exemplos. Então não desperdiçando comida, energia, água. Na compra de um bem de consumo, por exemplo, um exemplo, você vai comprar. Por que você está comprando da melhor marca e não pode comprar de um custo bem mais baixo, né? Muitas vezes você usa o raciocínio para você, né? O custo-benefício do que você decidiu comprar é melhor, né? Porque você gastou menos e ele vai ter os mesmos benefícios de uma marca mais conhecida, né? Então a gente tem que aproveitar esses momentos para explicar para a criança. E, se for o caso, negociar. As crianças são boas negociadoras. São boas. Elas se sentem valorizadas quando conseguem a atenção do pai ou da mãe de negociar sobre qualquer assunto de consumo, né? Então, necessariamente, isso a educação financeira não é necessariamente uma coisa pejorativa, tipo, o meu filho só faz isso, é tudo uma chantagem. É uma negociação. Sim. E é o importante para os pais, dentro dessa negociação, realmente criar um clima que seja saudável. Porque se o dinheiro estiver sempre envolvido com o negativo, sempre com o limite, né? Eu não vou fazer isso porque eu não tenho, não vou fazer isso porque isso não presta, porque o seu desejo ou aquilo que você quer não justifica. Isso você vai criando um clima em torno do dinheiro, de se falar sobre dinheiro. Então, seria mais interessante que os pais criassem ambientes que fossem saudáveis em torno do dinheiro. Uma conversa tranquila, sem brigas, sem discussões, entende? Isso é importante. É muito importante. Os pais podem criar um momento, um dia no mês, no bimestre, para tratar sobre dinheiro. E as crianças não precisam necessariamente estar longe dessa conversa, né? Claro, depende da idade da criança. Mas elas podem participar e até... se os objetivos são estabelecidos em conjunto, elas vão ajudar a alcançar aquele objetivo. Olha, não dá para a gente ir no McDonald's hoje, porque a gente tem aquele sonho, a gente vai fazer aquela viagem, então o papai vai guardar o dinheiro para a gente conseguir alcançar aquele objetivo que todos nós estabelecemos, né? Então você envolve a família e educa. E a criança gosta disso, de estar de fazer parte vira das um torno de uma decisões da brincadeira também, né? Assim também se ensina uma pessoa a investir. Investir é uma coisa que até pouco tempo não fazia parte da cultura do brasileiro. A gente vivia numa inflação, no começo do mês você conseguia comprar uma coisa que no final do mês não. Então, imagino eu aqui, meio viajando, que isso também ajudou a gerar essa coisa da urgência do consumo em nós brasileiros que vivemos na cultura, um dia vivemos na cultura inflacionária. Agora, o brasileiro já é convidado a ser investidor. É uma posição muito nova para a gente, né? E tem um problema nessa posição, Tânia, é que como os juros que a gente recebe ao investir estão muito baixos, as pessoas têm preguiça de procurar outras opções de investimento. E procurar outras opções de investimento necessariamente necessita que você estude sobre essa opção de investimento. Você não pode deixar tudo para o gerente do seu banco. E isso já é um desafio, né, Henrique? É um desafio. Porque a linguagem da economia que está presente nessa sua pesquisa sobre o melhor investimento é uma barreira, né? É uma barreira, Mas como é que vence? É uma barreira que
a gente pré-estabelece. É um preconceito. Na verdade, tem muitos livros que auxiliam nos conceitos, nos momentos. Se eu quero um objetivo de médio prazo, quais são os investimentos que eu posso utilizar para esse objetivo de médio prazo? E se for de longo prazo? Será que eu posso investir em ações? Então, a literatura não é tão complicada assim não, Tânia. A gente precisa desmistificar um pouquinho. É acessível já. É acessível, com certeza. E para as crianças, tem dica para a gente educar, formar um investidor? Mirim, tem como? Tem sim. O que você falaria sobre isso? A questão, o conceito do juro é complicado. A criança, ela não está preparada para aprender sobre o juro, né? Então, de que forma a gente pode explicar para ela o que é o juro? Por exemplo, a criança recebe uma mesada, sei lá, R$20 por semana ou por mês, e quer comprar uma coisa que custa R$100. Quer muito, ela acha que precisa, né? E ela está se esforçando, guardando dinheiro, mas está faltando ali mais R$20 ou mais R$40. Aí ela negocia com o pai. Papai, você pode adiantar a mesada do mês que vem para eu poder comprar isso? Aí você pode falar assim, filho, eu posso, porque você merece, você é uma criança, né, esforçada. Só que tem uma coisa, em vez de você ganhar outros 20, você vai ganhar 15 ou 18. Porque é isso que acontece com o papai quando ele deixa de planejar e quer comprar uma coisa imediatamente. Ele tem que ir ao banco, o banco vai cobrar por esse dinheiro que eu estou pedindo. Então é isso que você vai receber. Por outro lado, né, você pode fazer o estímulo da poupança. O estímulo da poupança. Se a criança está guardando, conseguindo guardar o dinheiro, ela é premiada por ela isso. Pode, em vez de receber 20, receber 22. Isso não necessariamente com dinheiro, Tânia. Veja bem que você pode fazer isso no videogame. Filho, meia hora de videogame, tá? Ele obedeceu a meia hora. Aí, na próxima vez, você pode dar 40 minutos. São os combinados. Realmente é um conceito que independe de dinheiro. Não é monetário esse conceito. Né? A educação financeira para as crianças, ela não é exclusivamente monetária. Agora, a gente fala muito da criança, mas acho que o outro desafio grande é adequar a administração das finanças dentro de um casamento, né? O que é que vocês pensam desse assunto? Vou começar pelo aspecto psicológico e terminar pelo prático, né? Ok. É um desafio. Como é que a gente administra isso dentro de um casamento? É um desafio porque são duas pessoas que foram criadas de forma completamente diferente, muitas vezes, que se unem e tem que construir todo um relacionamento em torno também do dinheiro, né? Ou seja, com o dinheiro também. Tem que criar uma identidade, né? Exatamente, de administrador. Exatamente. E hoje os casais não sabem conversar. Então, a comunicação, ela é pressuposto, digamos assim, para uma boa administração financeira. E o dinheiro envolve também muita disputa de poder, porque quem tem o dinheiro tem o poder. Então, isso fica muitas vezes enviesado em todo o relacionamento, essa disputa de poder. Entendi. Né? É um desafio, é possível, entende? É um pouco exigente, é um pouco empenhativo, porque exige que esse casal tenha o desejo de conversar a respeito, que eles se esmerem nessa arte do diálogo, e é possível. Henrique, do aspecto prático, como é que um casal faz para construir essa afinidade financeira, vamos dizer, né? Uma vez que você definiu se você quer ou não, se o casal quer ou não conta conjunta, e que eu acho que é uma questão bem pessoal, né? Deve se analisar, como ela falou, a questão de controle de cada um, psicológica de cada um, né? Se ela gasta muito ou não. Então, uma vez que você decidiu, vamos fazer a conta conjunta. Então, quais são os benefícios de uma conta conjunta, né? Para o controle do casal é muito benéfico, porque você pode eleger um dos dois para ficar responsável por pagamento das contas conjuntas, né? E aí aquela questão, mas e quanto do meu salário vai para essa conta conjunta? Era a minha próxima pergunta. Pois é. Então, usa proporção para isso. Bom, se eu ganho 40% da renda, eu posso pagar 40% das contas, né? E é muito importante também deixar sempre um valor de privacidade para o homem e para a mulher. Não perder essa individualidade, essa autonomia, né? Não, você tem aí, pode ser estabelecido ou não, né? Estabelece, pode gastar, não sei, dependendo da renda da pessoa, 200, 300, 400 reais por mês para você, para as coisas que você quer, né? Então, você
respeita a individualidade da pessoa, mas constrói o controle do orçamento da família. Gente, nós estamos aqui encerrando um primeiro programa de cidadania para falar sobre educação financeira. Eu quero primeiro começar agradecendo a Adriana Rodrigues e o Henrique Sintra, que participaram aqui desse primeiro programa, conversando, dando dicas, falando dos desafios de você ser um bom administrador dos seus vencimentos, das riquezas que você gera. Agradeço a presença de você que nos acompanhou e convido para uma segunda edição, para o segundo programa, onde outros aspectos ainda da administração financeira vão ser trabalhados, vão ser conversados aqui no nosso programa. E se você quiser dar uma sugestão, falar conosco, por favor, nos ligue no 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse o site www.senado.leg.br/TV.